Nesta aula nós vamos falar de demonstração dos fluxos de caixa. Então vamos ver quais são os objetivos desta aula, dispor sobre as definições e estrutura das demonstrações dos fluxos de caixa DFC. Eu sou Renato Santos Chaves, professor de Contabilidade Pública. Se você ainda não conhece o nosso curso Contabilidade e Controles na Administração Pública, aqui embaixo deste vídeo tem um link para você acessar e conhecer toda a nossa proposta do curso Contabilidade Pública. Pois bem, vamos então aqui à nossa aula. A gente vai falar então da demonstração dos fluxos de caixa DFC no setor público e a gente vai ver aqui os objetivos dessa demonstração. Vamos fazer uma sequência aqui de aulas para a gente então completar todo o conhecimento sobre demonstração dos fluxos de caixa, dizendo que os objetivos, definições e estruturas da DFC nesta aula estão estruturados com base no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público e na norma brasileira técnica do setor público número 12, que é a demonstração dos fluxos de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa, DFC, apresenta então as entradas e as saídas, né? Vai apresentar as entradas e as saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis e o saldo de caixa na data das demonstrações contábeis. Então essas entradas e saídas de caixa e são classificadas essas entradas e saídas em fluxos operacional, de investimentos e de financiamento. A gente vai ver tudo isso aqui nesta aula. Bom, caixa e equivalentes de caixa. No plano de contas, nós vamos ter aqui o título da conta, né? Dentro dos grupos, no caso aqui do ativo circulante, e aí nós vamos ter essa conta aqui, caixa e equivalente de caixa. E aqui nós vamos ter a função da conta de acordo com o plano de contas aplicado ao setor público, PCASP. E aí você pode fazer a revisão desta aula, né, da nossa aula de plano de contas aplicado ao setor público, aqui no curso Contabilidade Pública. Então, o ativo, para a gente relembrar, o ativo compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros à unidade. Já o ativo circulante compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios, sejam caixa ou equivalente de caixa, sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade e sejam mantidos primariamente para negociações, sejam realizáveis a curto prazo. E aí sim nós vamos ter aqui essa conta, caixa e equivalentes de caixa, onde terão os reflexos nessa demonstração que nós estamos estudando, que são caixa e equivalentes de caixa. Essa conta compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições de uso imediato. A gente vai aprofundar um pouco mais esse conhecimento sobre caixa e equivalentes de caixa, porque é importante para que nós possamos compreender como vai ser formatada essa demonstração. Bom, a informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados. Tais informações são úteis para fornecer aos usuários das demonstrações contábeis informações para prestação de contas e responsabilização, que é a accountability, e tomada de decisão. Então, olha só, nesse aspecto em particular de caixa e equivalentes de caixa, todos os valores que vão adentrar aqui esta conta, né, a gente tem que ter essa visualização sobre qual foi o fluxo, né, o fluxo operacional, o fluxo de financiamento e o fluxo de investimento. Tá? Então, se determinada entidade, determinado
governo do estado, determinada prefeitura municipal, recebe valores, por exemplo, a título de precatórios do Fundef, né, do Fundo de Valorização do Ensino Fundamental ou do Fundeb, recebe esses valores, isso vai ter que ser refletido em algum momento em caixa equivalentes de caixa, e aí todos esses valores que a gente vai ver no decorrer da formatação desta demonstração, nós vamos ter noção de como ele se comportou. Lembrando que este demonstrativo faz parte das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público e que só está disponível para a sociedade como um elemento de prestação de contas do gestor público ao final do exercício, ao fim do exercício. Então, se algo está durante 2019 sendo executado, somente ao final de 2019. Se durante 2020 está sendo executado, somente ao final de 2020, essa demonstração estará disponível. Se em 2021, ao final de 2021. Então, nós não vamos ter essa demonstração ela formatada, principalmente agora, neste momento, porque ela somente ao final do exercício que ela é, então, elaborada e apresentada aos usuários, né, das demonstrações contábeis, esses usuários que podem ser a sociedade, os órgãos de prestação de contas, os órgãos de controle. Tudo bem? Então, chamar atenção para este fato, e esses recursos, sendo operacionais, eles vão adentrar aqui exatamente nesta conta caixa e equivalentes de caixa. Vamos então aqui na sequência. Definições. E aí, a parte importante para a gente conceber as definições. O que é caixa? Compreende numerário em espécie, o dinheiro, né? E depósitos bancários disponíveis, naquilo que está em conta corrente, tá? O dinheiro digital que está lá em conta de banco. E o equivalentes de caixa. O que vai ser equivalentes de caixa? São aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, ou seja, alta liquidez que ele pode se transformar prontamente, né, pode ser conversível em valor conhecido de caixa, ou seja, em dinheiro, e que estão sujeitas a insignificante risco de mudança de valor. É uma aplicação ali de curtíssimo prazo. Então, são as aplicações financeiras. A gente vai ver o detalhe agora aqui, quando a gente faz a abertura aqui deste conceito. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins, né? Como, por exemplo, o Tesouro vai investir lá numa empresa, numa estatal, no caso da União, por exemplo, vai investir na Petrobras. Não, esse equivalente de caixa é para curtíssimo prazo, para atender compromisso de caixa. Então, para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele deve ser prontamente conversível em quantia conhecida de caixa. Conversível aqui quer dizer trocada, tá? Se é trocada em quantia de caixa, está sujeito a risco insignificante de mudanças de valor. Portanto, o investimento normalmente se qualifica como equivalente de caixa somente quando tiver vencimento de curto prazo, de, por exemplo, olha só, 3 meses ou menos, então 90 dias ou menos, a partir de quando? Da data de aquisição, da data de títulos, né, desses investimentos de curto prazo. Então, em regra, os investimentos em ações de outras entidades são excluídos dos equivalentes de caixa, no exemplo que eu dei aqui da Petrobras. Então, na sequência, né, nas definições aqui, fluxos de caixa. Os fluxos de caixa são as entradas e as saídas de caixa, equivalentes de caixa, aquela conta lá que eu demonstrei lá no plano de contas inicialmente. Os fluxos de caixa excluem movimentos entre itens que constituem caixa ou equivalentes de caixa, porque esses componentes são parte da gestão de caixa, né, da entidade, não parte de suas atividades operacionais de investimento e de financiamento. Lembrando que a gestão de caixa inclui o investimento do excesso de caixa em equivalentes de caixa. Isso quer dizer o quê? Que os valores de excesso que estão em caixa, que foram aplicados em equivalentes de caixa, eles simplesmente fazem parte da gestão de caixa e não de fluxo de caixa. Isso para ficar
bem abordado aqui neste aspecto. Então nós vamos ter aqui atividades de financiamento, são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e do endividamento. Então, o capital próprio, nós vamos ter lá ativo circulante menos passivo circulante, nós vamos ter aí capital próprio. Atividades de investimento são as referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa. E as atividades operacionais são as atividades da entidade que não as de investimento e de financiamento. Então, mais à frente, quando nós abordarmos na prática que essas atividades de financiamento, investimento e atividades operacionais, isso vai ficar mais claro aqui na nossa compreensão deste demonstrativo de fluxo de caixa. Então vamos aqui um pouco para a prática. Vamos pegar aqui, adiantando, a gente vai falar ainda de notas explicativas, as demonstrações contábeis, no caso específico aqui das notas explicativas da DFC, mas nós vamos, por exemplo, aqui ver aqui o balanço geral da União, quando fala aqui caixa e equivalentes de caixa. O subgrupo caixa e equivalentes de caixa contempla os valores em caixa e em bancos, para os quais não haja restrição de uso imediato, estando segmentado em moeda nacional e em moeda estrangeira. Então, aqui a nota explicativa, né, dessa demonstração do Balanço Geral da União. Ele diz aqui nessa nota explicativa que em 31/12/2019, o item mais representativo desse subgrupo foi caixa equivalente de caixa em moeda nacional, representando 98,88% do total, como pode ser observado na tabela abaixo. Então, nós temos aqui, em 31/12/2019, moeda nacional, nós temos aqui 1 trilhão e 1,5 trilhão, né, e moeda estrangeira, 17 bilhões. Então, nós temos aqui caixa equivalente de caixa em moeda nacional. Ao detalhar o título, caixa equivalente de caixa em moeda nacional, a tabela a seguir mostra o saldo de 1,471 trilhão da rubrica bancos, né? Então tá aqui, ó, a rubrica bancos é 31/12/2019. Então a nota explicativa ela visa dizer quais são esses valores de caixa e equivalentes de caixa. Na sequência nós temos aqui a conta bancos em moeda nacional, a conta única do Tesouro Nacional, custodiada no Banco Central do Brasil, acolheu 93,46% do saldo de caixa equivalente de caixa em 31/12/2019, sendo remunerada pela taxa média da rentabilidade dos títulos públicos federais existentes em carteira do Banco Central do Brasil, conforme dispõe a medida provisória 2179 de 2001. Então, trata-se de um importante instrumento de controle das finanças públicas, pois permite a racionalização da administração dos recursos financeiros, além de favorecer os processos de transferência, de descentralização financeira e de pagamentos. Para maior controle, essa conta Bancos em Moeda Nacional é subdividida em subcontas, Tesouro Nacional, Dívida Pública e Fundo do Regime Geral de Previdência Social. A gente não vai entrar, Fundo Geral, a gente não vai entrar aqui em detalhes, né? E mais aqui, para abordar aqui essa nota explicativa, colocando aqui as aplicações financeiras em moeda nacional, que são esses equivalentes de caixa. Então ele vem dizendo aqui, nesse demonstrativo, nessa nota explicativa, os valores do fundo de aplicação, extramercado, certificado de depósito bancário, letra financeira do Tesouro e todas as outras, liquidez imediata. Então todos os valores aqui na sequência de importância, né, dos valores em valores decrescentes. E aí ele complementa aqui que entre as aplicações no fundo de amparo, no fundo de aplicação extramercado, a de maior volume se refere ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, com saldo de 28 bilhões. Então todos esses valores aqui, eles são especificados em notas explicativas para que a sociedade, os órgãos de controle tenham a visão sobre onde esses valores, o comportamento, o saldo de exatamente quais são os valores que eles adentraram o caixa do setor público, né, das entidades do setor público. Bom, então a gente fica por aqui nesta aula de demonstração dos fluxos de caixa, DFC. Na sequência, nós vamos falar como essa demonstração
contábil, ela é formatada, quais são as contas que nós vamos abordar no plano de contas aplicado ao setor público para poder formatar esta demonstração contábil. Tudo bem? E se você não é matriculado ainda no curso de Contabilidade Pública, aqui abaixo tem o nosso link para você fazer parte do nosso curso Controles na Administração Pública, onde a gente fala de orçamento público, contabilidade pública e auditoria governamental. Até a próxima!